Antes de começar, quero que você me diga de onde está me ouvindo agora. Pode ser da sua cidade, do seu trabalho, até da sua cama. Eu adoro saber até onde essa história vai chegar. E já se inscreva, porque o que eu vivi nos últimos meses poderia muito bem ser o roteiro de um dorama. E talvez você descubra que, às vezes, a vida real é ainda mais absurda que a ficção. Tudo começou com uma proposta que parecia simples: casar com um homem que eu nunca tinha visto, apenas para agradar a avó dele. Em troca, eu receberia o dinheiro necessário para pagar o tratamento da minha mãe, que estava internada. Disseram que ele era rico, discreto e que o casamento não passaria de um contrato temporário. Eu aceitei, achando que nada poderia dar errado. Mas, no dia do casamento, aconteceu algo que até hoje não sei se foi engano ou armadilha. Escolheram a noiva errada. A família dele queria outra mulher, mas por um erro de comunicação ou de destino, eu fui parar no altar. Acordei no dia seguinte, casada com Gu Ji-Kim, o herdeiro do grupo Gu. E para piorar, ele não tinha nenhuma deficiência como me haviam contado. Pelo contrário, era o tipo de homem que entrava em qualquer sala e mudava o ar só pela presença. Ele deixou claro que, já que tudo tinha acontecido, seguiríamos com o casamento. Não havia espaço para negociação. Eu não sabia, mas a avó dele tinha um temperamento ainda mais forte que o dele. Quando me viu pela primeira vez, me tratou como neta de sangue e declarou que não permitiria que ninguém me desrespeitasse. Naquele momento, eu não tinha ideia de como essa promessa mudaria a minha vida. Alguns dias depois, precisei acompanhar uma entrega de documentos até um evento corporativo do Grupo Gu. Era uma daquelas reuniões onde todo mundo veste roupas caras, fala baixo e parece medir a importância dos outros pelo peso do sobrenome. Eu estava de uniforme de entregadora, segurando uma caixa, tentando passar despercebida. Não consegui. Fui reconhecida por conhecidos do passado que fizeram questão de me humilhar. Comentaram sobre minha mãe doente, sobre meu trabalho simples e insinuaram que eu estava ali tentando fisgar um marido rico. As risadas eram baixas, mas afiadas. Eu respirava fundo, tentando não reagir, até sentir uma mão firme na minha cintura. Era Gu Ji-Kim. Ele me apresentou, diante de todos, como sua esposa. O silêncio foi imediato. Algumas pessoas quase deixaram o copo cair. Eu queria desaparecer, mas no fundo, senti uma estranha satisfação. Pela primeira vez, percebi que o sobrenome dele podia ser mais do que um peso. Podia ser um escudo. Naquele dia, saí do evento com duas certezas. Eu tinha acabado de entrar em um mundo onde poder e aparência valiam mais que qualquer verdade. E cada passo que eu desse dali em diante seria observado de perto. O jogo tinha começado, e eu ainda não sabia se queria ou não jogar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que atravessei o corredor principal do Grupo Gu como secretária pessoal do presidente. O brilho do chão de mármore refletia tudo como se fosse um espelho. E as paredes de vidro pareciam me lembrar a cada passo que ali não havia onde se esconder. Era um lugar onde cada detalhe gritava poder. O cheiro discreto de perfume caro no ar, o som abafado de saltos apressados, o silêncio pesado de quem não quer errar. A nomeação tinha sido uma decisão dele, tomada com a mesma frieza com que se fecha um contrato milionário. Não houve conversa, nem pedido. Apenas uma frase curta, dita na noite anterior, que deixou claro que não havia espaço para recusa. E agora eu estava ali, com um crachá que me colocava na sala mais próxima a dele, mas que também parecia carregar um alvo estampado nas minhas costas. Os olhares vinham de todos os lados. Alguns curiosos, outros claramente avaliadores. Eu sentia como se estivessem tentando medir o quanto eu valia, e principalmente como eu tinha conseguido aquele cargo. Os sussurros não eram altos o suficiente para serem entendidos, mas carregavam um veneno que não precisava de tradução. Foi nesse dia que vi pela primeira vez a gerente He Shue-er, alta, impecavelmente vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era conhecida como amiga de infância de Gu Ji-Kim, e pela maneira como me olhou de cima a baixo, estava claro que me via como uma intrusa. Ela não precisou dizer nada. O recado estava nos gestos. A postura ereta, o andar lento, a forma como segurou a pasta como se fosse uma arma simbólica. A manhã passou como um turbilhão. Reuniões em sequência, telefonemas, documentos que eu mal tive tempo de ler antes de entregar. Eu ainda tentava entender os protocolos internos quando percebi que havia entrado em um mundo que funcionava com um código próprio, e que qualquer deslize seria registrado na memória coletiva daquela equipe. No final do expediente, enquanto organizava a mesa, notei que a porta da minha sala estava entreaberta.
Do lado de fora, 2 funcionários conversavam baixo, sem perceber que eu podia ouvir. Comentavam que eu não duraria muito, que o cargo de secretária pessoal não é para qualquer uma, e que a gerente He já tinha seus planos para aquela posição. Sorri sozinha, fechei a porta com calma e continuei trabalhando. Se eles achavam que eu ia recuar, ainda não tinham entendido com quem estavam lidando. Eu não estava ali para ser apenas a esposa contratual de alguém poderoso. Estava ali para sobreviver e, se fosse preciso, vencer. Nos primeiros dias, eu tentei acreditar que estava apenas me adaptando a um ambiente novo. Mas logo ficou impossível ignorar os sinais. Documentos que eu tinha organizado no dia anterior apareciam com números trocados, relatórios sumiam da minha mesa sem explicação e, às vezes, um e-mail importante simplesmente não chegava até mim. Tudo era feito com tanto cuidado que, se alguém visse de fora, pareceria coincidência. Mas coincidências não se repetem tantas vezes. Aquilo era um jogo, e eu era o alvo. A parte mais perigosa é que ninguém vinha diretamente até mim. Não havia confronto aberto. O ataque vinha por meio de atrasos sutis, recados que não eram entregues, olhares que pareciam medir o momento exato de me ver tropeçar. E quanto mais eu prestava atenção, mais percebia que, por trás dessas pequenas falhas, havia um padrão. A presença de He Xueher nos corredores era quase simbólica. Ela não precisava levantar a voz nem apontar o dedo. Bastava estar lá, circulando como se fosse dona do território, para que os outros entendessem o que deviam fazer. A sensação era de que todos os acidentes passavam por ela, mesmo que ninguém tivesse coragem de admitir. Comecei a trabalhar de forma ainda mais meticulosa, revisando tudo 2, 3 vezes. Anotava em um caderno particular cada tarefa que me passavam, para não depender de mensagens que poderiam ser perdidas no caminho. Era cansativo, mas me dava alguma segurança. No entanto, a tensão não estava apenas nos bastidores. Eu sentia que Gu Jiqin percebia alguma coisa. De vez em quando, o olhar dele demorava mais do que o necessário quando me encontrava nos corredores, como se tentasse adivinhar o que eu não dizia. Mas, por enquanto, eu preferia guardar para mim. Não queria ser vista como alguém que se escondia atrás dele para se proteger. O mais irônico é que, no fundo, eu sabia que esse silêncio era temporário. Em lugares como aquele, as guerras nunca começam com declarações. Elas se escondem em gestos pequenos, até o dia em que um golpe é dado à luz do dia. E eu sentia que esse golpe estava chegando. Quando anunciaram que eu seria a apresentadora da próxima transmissão ao vivo do Grupo Gu, senti que o objetivo era claro: me colocar sob os holofotes para facilitar minha queda. A live teria milhares de espectadores, clientes importantes acompanhando em tempo real, e qualquer deslize meu seria registrado para sempre. Era o cenário perfeito para quem queria me derrubar. Nos dias anteriores, ensaiei cada detalhe, decorei descrições de produtos, treinei a postura, o tom de voz, até a forma de olhar para a câmera. Por dentro, no entanto, sabia que nada disso impediria alguém de tentar sabotar o evento. A pergunta não era se tentariam, mas como e quando fariam isso. No dia da transmissão, percebi os primeiros sinais. O vestido que eu usaria simplesmente não estava no camarim. Disseram que havia atraso na entrega, mas era impossível não desconfiar. Minutos antes de entrar ao vivo, apareceu uma peça improvisada, que serviu apenas para manter a aparência de normalidade. Quando a live começou, mantive o sorriso e o ritmo, apresentando os produtos como se nada estivesse errado. Mas ao abrir a caixa de destaque, vi um movimento rápido dentro dela. Pequenas baratas haviam sido colocadas ali, certamente para criar pânico diante da câmera. O tempo que tive para agir foi de segundos. Segurei a caixa como se fosse parte do roteiro. Expliquei detalhes da embalagem e, sem mudar a expressão, a passei para um assistente nos bastidores. Em seguida, continuei a apresentação com um produto idêntico, trocado discretamente. Enquanto eu falava, o número de espectadores disparou e as vendas online começaram a esgotar o estoque. O que tinha sido planejado para me humilhar acabou virando um sucesso. Eu saí da live com uma sensação de vitória silenciosa, sabendo que, em algum canto, alguém estava mordendo os próprios lábios de raiva. Aquela noite me ensinou algo essencial. Mesmo sob ataque, se eu conseguisse manter o controle da narrativa, poderia transformar armadilhas em vitórias. E percebi também que, a partir dali, quem estava contra mim começaria a ficar mais agressivo. Eles tinham perdido a primeira batalha. A sensação de que o próximo ataque seria mais ousado não demorou a se confirmar. O evento seguinte era presencial,
com convidados importantes, transmissão simultânea e um palco montado no centro do salão. Eu teria que subir para apresentar a nova linha de produtos. E todo o cronograma estava ajustado para que nada saísse errado, pelo menos no papel. Quando entrei no palco, a luz intensa me cegou por um instante. Dei alguns passos e ouvi um estalo metálico sob meus pés. O som foi tão rápido que mal tive tempo de entender. Logo depois, a estrutura cedeu. Senti o corpo no ar. Um segundo que pareceu eterno. E depois o impacto seco contra o chão. O ruído das conversas cessou imediatamente. As imagens seguintes vieram em flashes. O teto alto do salão girando acima de mim. A correria de passos. O som distante de alguém, ordenando que chamassem ajuda. O cheiro forte de metal misturado ao perfume caro das pessoas ao redor. E, por fim, o silêncio absoluto. Acordei no hospital, com a luz fria me obrigando a manter os olhos semicerrados. O corpo inteiro doía, e por um momento não consegui lembrar como tinha ido parar ali. Aos poucos, as peças voltaram. O evento, o palco, o estalo e a queda. O que me surpreendeu foi ver Gu Ji-Kim ali. Não com a postura impenetrável de sempre, mas visivelmente tenso. Parecia que não tinha saído do meu lado desde o acidente. A presença dele era firme, como se estivesse controlando não só a situação, mas também a própria raiva. Era evidente que alguém tinha provocado aquilo. E pela forma como ele me observava, entendi que ele já estava decidido a descobrir quem. Fiquei no hospital o suficiente para ouvir fragmentos de conversas pelos corredores. Técnicos diziam que os parafusos da estrutura estavam soltos. Não havia como aquilo ser resultado de descuido. Era premeditado. E isso mudava tudo. Naquele dia, percebi que as coisas tinham ultrapassado qualquer limite. Já não se tratava apenas de me humilhar ou tirar meu lugar. Alguém estava disposto a me machucar de verdade. E no olhar silencioso de Gu Ji-Kim, havia a promessa clara de que essa pessoa se arrependeria. Os dias seguintes ao acidente foram estranhamente silenciosos dentro da empresa. Não havia comentários diretos, mas o clima era de tensão controlada. As pessoas passavam por mim com olhares que misturavam curiosidade e cautela, como se temessem ser associadas ao que tinha acontecido. Gu Ji-Kim não falou muito sobre o assunto, mas eu sabia que ele estava investigando. As visitas dele ao meu apartamento temporário, um lugar seguro providenciado por ele, eram sempre curtas, mas cheias de detalhes que escapavam nas entrelinhas. Olhos mais cansados que de costume, telefonemas atendidos no corredor, arquivos guardados com mais cuidado que documentos de contratos milionários. Foi numa manhã chuvosa que ele entrou e deixou um envelope sobre a mesa, sem cerimônia, como se não quisesse prolongar a conversa. Dentro havia fotos, registros de mensagens e até uma planilha com horários e acessos. Tudo apontava para a mesma pessoa, He Shuer. Não era surpresa. Desde o início, a hostilidade dela nunca tinha sido disfarçada. Mas ver as provas tornava tudo mais sólido. Ela tinha usado sua influência sobre a equipe de montagem para garantir que a estrutura do palco fosse ajustada no dia anterior ao evento. E ninguém ousou questionar a ordem. Eu esperava que Gu Ji-Kim agisse de forma discreta, mas ele fez exatamente o contrário. Na reunião geral daquela semana, entrou na sala com a mesma postura imponente de sempre, e sem mudar o tom de voz, anunciou oficialmente que eu era sua esposa. Não a esposa de fachada que muitos poderiam imaginar, mas a legítima, com todos os direitos e posição que isso implicava. O impacto foi imediato. Alguns disfarçaram o choque, outros não conseguiram esconder. O nome dele tinha peso suficiente para alterar alianças em segundos. O que antes era visto como fragilidade da minha parte, estar ali sem merecer, virou um escudo que poucos teriam coragem de desafiar abertamente. No entanto, eu sabia que isso não encerrava a guerra. Apenas mudava o campo de batalha. Se antes os ataques vinham de forma velada, agora viriam de frente. E pela primeira vez, percebi que eu mesma estava disposta a contra-atacar. A revelação do casamento mudou a forma como todos me tratavam, mas não apagou o veneno que já corria pelos corredores. O que antes era sussurrado, agora vinha disfarçado de cordialidade. Sorrisos mais largos, cumprimentos mais formais, convites para cafés que nunca vinham antes. Mas eu sabia que, por trás de cada gesto, havia o mesmo cálculo frio: medir minhas reações, tentar encontrar uma brecha. He Shuer, por sua vez, manteve a postura. Não se deixou abalar pelo anúncio, mas sua ausência nas reuniões-chave era notada. Ela não agia às claras.
E era exatamente por isso que eu precisava ser mais sutil do que nunca. Comecei a observar cada detalhe com paciência. Anotava atrasos, inconsistências em relatórios, mudanças súbitas na agenda de compromissos. Descobri que muitas das falhas internas da empresa passavam por um grupo específico de funcionários, todos com laços diretos com ela. Era como seguir o rastro de um perfume caro no ar. Invisível, mas impossível de ignorar. Com o tempo, passei a manipular pequenas situações a meu favor. Reuniões importantes eram remarcadas de última hora para horários em que eu sabia que aliados dela estariam indisponíveis. Documentos estratégicos passavam pelas minhas mãos antes de chegarem à mesa de aprovação, o que me permitia corrigir erros inocentes que poderiam gerar grandes problemas. O mais curioso foi notar que Gu Ji-Kim não interferia. Ele via o que eu estava fazendo, mas se mantinha em silêncio, como se me testasse. Talvez quisesse saber até onde eu iria. Ou talvez entendesse que essa guerra não era apenas dele. Aos poucos comecei a sentir que a balança estava se inclinando. Não era uma vitória definitiva, mas uma série de pequenos avanços que me davam confiança. Ainda assim, sabia que He Shuer não aceitaria a derrota em silêncio. E quando ela reagisse, viria com força total. Eu estava pronta para isso. Porque agora, mais do que me defender, eu queria vencer. E vencer de forma que não houvesse como reverter. Sabia que não adiantava atacar sem um plano. Se quisesse expor He Shuer, precisaria de algo que fosse tão claro e irrefutável que nem mesmo os aliados mais fiéis dela pudessem defendê-la. E, acima de tudo, teria que acontecer sem que meu nome fosse diretamente associado à queda dela. A oportunidade surgiu numa reunião de planejamento para o próximo grande lançamento do grupo. He Shuer estava no comando de toda a logística, e qualquer erro ali teria repercussões imensas. Eu já conhecia seu estilo: excesso de confiança, centralização das decisões, uma rede de subordinados que nunca ousavam questioná-la. Bastava um empurrão no momento certo para que o castelo começasse a ruir. Passei semanas observando, recolhendo documentos e analisando cronogramas. Aos poucos, percebi inconsistências gritantes nos prazos de entrega e no controle de qualidade. Erros que poderiam ser corrigidos facilmente, mas que, se ignorados, resultariam em atrasos e prejuízos enormes. Então, em silêncio, garanti que esses relatórios chegassem às pessoas certas. Não diretamente das minhas mãos, mas por canais que ela mesma havia negligenciado. Tudo dentro da própria estrutura da empresa. Como se a verdade simplesmente tivesse vindo à tona por acaso. Quando a reunião final aconteceu, os números estavam projetados na tela, revelando cada falha com a frieza impiedosa das estatísticas. Vi os rostos ao redor mudarem de expressão. Ninguém precisava dizer nada. As provas estavam ali, e a responsabilidade era dela. He Shuer tentou reagir, mas quanto mais se defendia, mais evidências surgiam para contradizê-la. Era como assistir a um tecido se desfazendo ao puxar um único fio. E eu sabia exatamente quem havia dado o primeiro puxão. Saí daquela sala sem olhar para trás. Não precisava ver o desfecho para saber que a imagem dela tinha acabado de sofrer um golpe quase irreversível. E no fundo, eu sentia que esse era apenas o começo. A queda pública de He Shuer não trouxe o silêncio que eu esperava. Pelo contrário, foi como cutucar uma fera ferida. Ela não recuou, apenas mudou de alvo. Se no campo corporativo eu estava protegida por números, relatórios e estratégia, na vida pessoal não havia barreiras tão sólidas. E foi exatamente por aí que ela decidiu entrar. Os primeiros sinais foram sutis. Comentários lançados em corredores, sempre quando eu estava por perto, mas ditos com naturalidade suficiente para parecerem despretensiosos. Histórias antigas sobre Gu Ji-Kim, cuidadosamente distorcidas, surgindo em conversas casuais. Uma tentativa calculada de me fazer duvidar, de plantar a ideia de que havia muito que eu não sabia sobre o homem com quem me casei. Depois vieram as coincidências. Jantares em que mulheres conhecidas por suas conexões com ele apareciam de forma inesperada. Convites para eventos onde, curiosamente, eu não estava na lista inicial, mas ela sim. Fotografias tiradas em ângulos que sugeriam intimidade onde não havia nada. Era um jogo sujo, mas preciso. Eu sabia que confrontá-lo diretamente naquele momento só alimentaria as insinuações. Então escolhi o caminho mais difícil: manter a postura, observar e esperar. Mas, por dentro, cada gesto e cada olhar dele se tornavam matéria-prima para dúvidas que eu não queria cultivar.
Foi nessa fase que percebi algo importante. Rei Shu'er não estava apenas tentando me atingir. Ela queria que Guzi King se tornasse meu inimigo. Queria me isolar, fazer com que eu mesma minasse a única aliança que realmente importava. Era um ataque mais perigoso do que qualquer sabotagem corporativa. Porque se funcionasse, eu não perderia apenas uma posição, perderia meu lugar ao lado dele. E pela primeira vez, senti que a guerra estava entrando em território onde as armas mais afiadas eram as emoções. Eu sabia que, se deixasse as insinuações crescerem, elas criariam raízes. Não bastava ignorar. Precisava de um momento em que a máscara de Rei Shu'er caísse diante dos olhos certos. E para isso, a armadilha tinha que ser perfeita. Passei dias observando seus movimentos. Ela adorava se exibir em eventos. E adorava ainda mais estar perto de Guzi King quando havia câmeras por perto. Bastava criar a situação ideal para que ela se sentisse no controle e cometesse um erro. Oportunidade veio com a inauguração de uma nova filial do grupo. Eu sabia que ela estaria lá, que ele também, e que a imprensa cobrindo o evento buscaria qualquer detalhe para transformar em manchete. Combinei discretamente com um fotógrafo de confiança para registrar tudo, mas não de forma óbvia. Quando a cerimônia começou, permaneci afastada, conversando com investidores e ignorando qualquer aproximação. Foi então que vi, à distância, Rei Shu'er se aproximar dele com a familiaridade ensaiada de sempre. O toque no braço, a inclinação estratégica do corpo, o sorriso direcionado mais para as câmeras do que para ele. O que ela não percebeu foi que, ao fazer isso, deixou escapar o detalhe que eu esperava. Um comentário baixo, destinado apenas a ele, mas captado por um microfone aberto. As palavras carregadas de insinuação ecoaram discretamente no sistema interno de som, audíveis para todos que estavam mais próximos. Não houve confronto imediato. Não era necessário. As expressões ao redor, o silêncio repentino e o olhar gelado de Guzi King para ela diziam tudo. As fotos e gravações circularam internamente antes mesmo de chegarem à imprensa. E quando chegaram, a narrativa não era mais controlada por ela. Naquela noite, pela primeira vez, senti que tinha desarmado uma das armas mais perigosas de Rei Shu'er, a capacidade de manipular percepções. E entendi que, a partir dali, ela teria que jogar de outra forma, uma que talvez não dominasse tão bem. Depois do episódio na inauguração, a rede de influência de Rei Shu'er começou a se desfazer mais rápido do que eu esperava. O que antes eram alianças sólidas se transformaram em conversas curtas e olhares desviados. Os que antes se orgulhavam de estar ao lado dela, agora evitavam qualquer associação. Não precisei mover muitas peças. O próprio peso da exposição fez o trabalho. Em reuniões, percebia como suas opiniões eram ignoradas ou sutilmente contestadas. Relatórios que antes passavam sem questionamentos agora voltavam cheios de anotações e correções. A queda de prestígio era nítida. Aproveitei para fortalecer as minhas próprias conexões. Almoços com gerentes de áreas estratégicas, participação ativa em decisões que antes não chegavam até mim e uma presença mais constante ao lado de Guzi King nos compromissos externos. Não para exibir, mas para deixar claro que eu não era uma figura decorativa. O mais interessante foi perceber que ele parecia acompanhar meu movimento com aprovação silenciosa. Não havia declarações nem elogios diretos, mas sim um espaço cada vez maior para que eu agisse. Como se estivesse me deixando construir minha própria autoridade, sem depender exclusivamente do título de esposa. Enquanto isso, Rei Shu'er tentava se manter relevante, mas cada tentativa parecia enfraquecê-la ainda mais. Era como se o tabuleiro tivesse virado, e agora ela fosse a peça cercada, sem perceber que cada passo em falso apenas acelerava seu próprio checkmate. Eu sabia que, para garantir minha posição, não bastava derrotá-la. Precisava mostrar que podia sustentar esse lugar por mérito próprio. E a cada dia que passava, sentia que essa transição estava acontecendo, não como um golpe repentino, mas como uma mudança inevitável. Era inevitável que Rei Shu'er tentasse algo mais ousado. Sua queda tinha sido gradual, mas não completa. E eu sabia que pessoas como ela não desaparecem em silêncio. Elas preferem ir para o fundo levando o máximo possível junto. A oportunidade para o ataque dela veio em um momento delicado para a empresa. A assinatura de um contrato internacional que consolidaria a expansão do grupo em um novo mercado. Guzi King estava concentrado em cada detalhe.
e qualquer falha poderia comprometer meses de negociação. Foi então que os boatos começaram. Primeiro, de forma tímida, apenas em círculos restritos. Depois, com mais força, supostas irregularidades no contrato, cláusulas prejudiciais e até insinuações de que eu teria influenciado decisões para favorecer empresas amigas. Tudo sem prova, mas com precisão suficiente para gerar dúvidas. Não demorou para que a situação chegasse aos ouvidos de investidores importantes. E naquele ponto, percebi que Hechuer não queria apenas me atingir. Ela queria comprometer a confiança no próprio Gu Jiqin, usando meu nome como ponto de ataque. Eu poderia ter reagido de imediato, mas escolhi esperar. Reuni documentos, conversas arquivadas e registros que desmontavam cada alegação. No dia da reunião com os investidores, entrei na sala com tudo organizado, sem dramatizações. Apresentei cada prova com a calma de quem não precisa se defender, porque sabe que a verdade fala por si. A tensão no ar foi se dissipando a cada página virada. Quando terminei, não havia mais espaço para dúvidas. Hechuer tinha exposto apenas a própria fragilidade. Usara informações incompletas e suposições para tentar criar um escândalo que não existia. A reunião terminou sem que seu nome fosse mencionado, mas todos sabiam de onde tinha vindo a tentativa. E pela primeira vez, vi nos olhos dela não apenas raiva, mas também o reconhecimento de que a batalha estava perdida. Após a reunião, o silêncio em torno de Hechuer era quase ensurdecedor. Não havia comunicados oficiais, mas na prática todos sabiam que seu espaço dentro da empresa estava se fechando. Convites para reuniões começaram a desaparecer de sua agenda. Projetos sob sua supervisão foram realocados discretamente para outros gestores. Até mesmo os que antes a seguiam com lealdade agora mantinham distância, como se temessem ser arrastados junto. Eu não precisei fazer nada para acelerar o processo. A própria lógica corporativa tratou de isolá-la. A partir do momento em que sua credibilidade foi comprometida, as portas que antes se abriam com facilidade se fecharam sem ruído, como se jamais tivessem existido. Nesse cenário, minha presença ao lado de Gu Jiqin passou a ter um peso diferente. Não era mais apenas a esposa que participava de eventos ou acompanhava decisões importantes. Eu estava à frente de projetos, sugerindo estratégias e conduzindo negociações menores com autonomia. Cada resultado positivo era mais uma prova de que minha posição não dependia apenas de um sobrenome, mas também da minha capacidade. Dentro de Binges Min havia uma satisfação silenciosa. Não pela queda dela em si, mas por ter conseguido atravessar cada ataque sem perder o controle, sem descer ao mesmo nível. Eu tinha vencido jogando com paciência, e isso era algo que poucos entendiam, mas que Gu Jiqin parecia enxergar com clareza. Hechuer ainda circulava pelos corredores, mas já não era a sombra ameaçadora que pairava sobre mim. Sua figura agora carregava o peso da irrelevância, e eu sabia que, em pouco tempo, ela estaria completamente fora do tabuleiro. Foi nesse momento que percebi. A guerra havia acabado. E desta vez, fui eu quem permaneceu de pé. O comunicado oficial chegou numa manhã aparentemente comum. Hechuer optara por se desligar da empresa para seguir novos desafios profissionais. As palavras eram formais, mas todos sabiam o que significavam. Era o fim da sua presença no grupo. Não houve despedidas calorosas nem discursos emocionados. Ela saiu como entrou, com passos firmes e postura impecável, mas dessa vez, sem plateia para admirar. Vi quando atravessou o saguão pela última vez, ignorando olhares e cochichos. Havia, na forma como segurava a bolsa, uma rigidez que eu reconhecia. Não era força, era o orgulho ferido tentando se manter inteiro. Quando a porta se fechou atrás dela, o ar pareceu mais leve. Ainda assim, uma estranha sensação me acompanhou pelo resto do dia. Passei tanto tempo me defendendo, antecipando seus movimentos e planejando contra-ataques, que agora, sem a ameaça constante, restava um espaço vazio. Era curioso pensar que, de certa forma, ela me moldou. A cada provocação, me forçou a ser mais estratégica, mais cautelosa. A cada golpe, me fez perceber do que eu era capaz. E embora nunca fôssemos amigas, havia uma parte de mim que entendia o peso de sair derrotada de um jogo que se jogou com tanta intensidade. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Gu Jiqin no escritório revisando documentos. Ele me olhou e apenas assentiu, como se soubesse que aquele capítulo havia terminado. Não falamos sobre ela. Não era necessário.
O silêncio que ficou não era ameaçador. Era um silêncio de recomeço. E eu sabia que, a partir dali, minha história na empresa seria escrita de outra forma, sem precisar de rivais para me lembrar do meu valor. Com o tempo, a ausência de Heshware deixou de ser notada. Os corredores voltaram a ter apenas o murmúrio habitual do trabalho. As reuniões seguiram seu ritmo e a vida corporativa se reorganizou, como sempre faz. Eu, agora, ocupava um lugar claro. Não apenas ao lado de Gu Jiqin, mas à frente de decisões que moldavam o futuro da empresa. Projetos estratégicos passavam pela minha análise, equipes me procuravam em busca de orientação e, aos poucos, percebi que já não era a esposa do presidente para a maioria. Era alguém que entregava resultados. O que mais me surpreendeu foi a mudança dentro de mim. Antes, cada passo era medido com a intenção de sobreviver. Hoje, meus movimentos eram guiados por propósito. Não estava mais jogando para me proteger. Estava jogando para construir. Às vezes, nas raras horas de calma, lembro das batalhas que me trouxeram até aqui. Lembro das dúvidas, das armadilhas e do quanto precisei aprender a me manter firme quando tudo ao redor parecia instável. E percebo que, por mais desgastante que tenha sido, foi nesse processo que me tornei quem sou agora. Gu Jiqin continua ao meu lado, não apenas como marido, mas como parceiro em cada desafio. Não precisamos de declarações para saber que confiamos um no outro, e essa confiança é a base de tudo o que vem pela frente. O futuro não me assusta. Pelo contrário, sinto que ele finalmente está nas minhas mãos. E desta vez, não é uma questão de vencer ou perder, é de escolher o caminho que quero seguir e caminhar nele com a segurança de quem já provou, para si mesma, que é capaz.